Bem-vindos a GeoPapers! Aqui nós te ensinamos a como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Fabiano Serra. Eu sou o Jader Burtê. E o tema do nosso podcast de hoje é polêmicas sobre o câncer de mama. Vamos lá, né, Jader? Quando a gente fala em polêmicas, vamos polemizar. A gente já sabe que a gente vai trazer temas controversos, né? Mas a gente adora uma controvérsia, poxa, é isso aí. Eu vou começar com uma pergunta que tenho certeza que o pessoal deve ter pensado na hora dessas polêmicas aí. Por que a questão do autoexame deixou de ser utilizada? Na verdade, o autoexame da mama, por muitos e muitos anos, ele foi considerado, né, como uma estratégia aí de prevenção. Tinha, inclusive, campanhas do Ministério da Saúde, né? Você deve lembrar que o nome da campanha era Vê se te toca, né? Que era das pacientes se examinarem, né? E aí, quando elas percebessem que tem algum tipo de alteração, algum nódulo, alguma assimetria, né? Dela procurar atendimento médico. Por que isso caiu por terra, né? Porque começou a se estudar, na verdade, os reais benefícios, né, do autoexame e se realmente impactava, né, no diagnóstico precoce e na redução de mortalidade por câncer de mama. E o que foi visto, né? Os estudos mostraram que o autoexame da mama, ele não diminuiu mortalidade por câncer de mama, que é um desfecho duro, né? Que sempre se analisa, então não teve redução de mortalidade por câncer de mama, comparando, né, populações que faziam autoexame e populações que não faziam. E o grande problema, né, que houve do autoexame é que por mais que as pacientes elas fossem orientadas a realizar o exame corretamente, muitas vezes as pacientes palpavam um rebordo costal, né? Ou às vezes uma área mais adensada da mama, né? E aí elas procuravam a assistência. E aí o que acontece? Isso vai gerar uma consulta, essa consulta vai gerar um exame, esse exame pode gerar um procedimento de uma biópsia, né? Isso gera uma super ansiedade da paciente, né? Isso gera... se a gente for pensar do ponto de vista de sistema de saúde, né? Não pensando especificamente agora em cada paciente, né? Claro que para cada paciente a gente vai orientar aí esses exames, mas se for pensar em sistema de saúde, isso gera custo, isso gera um movimento muito grande no sistema e isso tudo é epidemiologia, na verdade, né? Isso é saúde coletiva. A gente precisa definir se essa estratégia, se isso realmente vai ter algum impacto, né? Tanto na mortalidade quanto no diagnóstico precoce. E os estudos nos provaram que não, né? Que não teve. E sem falar no outro lado também, né? Mulheres que assumiram isso como o único exame necessário e deixaram de fazer a mamografia no tempo oportuno, porque achavam que se tocar já era suficiente e deixaram de diagnosticar cânceres precoces que ainda não são palpáveis, né, Jader? Exato. Tem esse detalhe também, né? Exatamente. Porque, não tô palpando nada, não tenho nada. Não tenho nada. Mas na hora que eu palpo, eu já tô com um câncer um pouquinho mais avançado, eu já tenho um câncer palpável, né? Isso. Então, às vezes a gente também perde essas lesões iniciais. Então ele passou a não ser mais indicado. Na verdade, ele é contraindicado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, o Ministério da Saúde se posiciona contra a realização do autoexame. Mas tem um ponto que eu acho que é super importante a gente falar. Quando a gente fala sobre autoexame é então aquele exame que a gente orienta a paciente a fazer, né, depois da menstruação, que ela vai fazer o exame físico do mesmo jeito que a gente, médico, né, faz no consultório, né, da região central da mama para a periferia, mas isso é o autoexame, é diferente autoexame de autoconhecimento. Isso é uma coisa que é muito importante, né? Então, assim, o fato da paciente se autoconhecer, sentir a textura, né, da própria mama e ela, sabendo como é que é a textura da própria mama, quando ela sente que tem alguma coisa diferente, ela procurar o atendimento, é uma coisa, né? Então, autoconhecimento, não existe nenhum posicionamento contra o autoconhecimento. Então, acho que é bem importante a gente frisar e pontuar bem isso. Autoconhecimento deve continuar sendo realizado. Mas aquele autoexame, né, com aquela periodicidade, né, de sempre depois da menstruação, como se fosse, na verdade, uma estratégia de rastreamento, né, definitivamente caiu por terra. Perfeito. E agora, já aproveitando que você tocou na coisa do Ministério da Saúde, né, que ele contraindica completamente, pensando nisso, a gente sabe que o Ministério da Saúde preconiza que a mamografia seja realizada a partir dos 50 anos, enquanto a Sociedade de Mastologia, por exemplo, preconiza que o exame seja realizado a partir dos 40 anos. Por que essa diferença?
Esse é o grande ponto de divergência, né, que a gente tem aí entre o Ministério da Saúde e as sociedades. Se a gente for pegar, então, assim, o Ministério da Saúde, ele recomenda que a mamografia seja feita nas pacientes de baixo risco, né, a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, né? Então, assim, bienalmente, né? A cada 2 anos até os 69. Então, é dos 50 até os 69. Tem data de início, na verdade, tem idade de início e tem idade de fim, que é 69. E tem periodicidade também, que é de 2 em 2 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, em consonância com a Febrasgo, né? E também o Colégio Brasileiro de Radiologia, recomenda que seja feita a partir dos 40 anos. E anualmente, né? Então, a partir dos 40 anos é a periodicidade de ano em ano, e não a cada 2 anos, como diz o Ministério da Saúde. Por que essa divergência? Porque quando a gente fala em diretriz do Ministério da Saúde, às vezes o pessoal, eu vejo muito colega dizer assim, nossa, mas é um absurdo, a mamografia tem que ser a partir dos 40. Eu sei que na prática todos nós ginecologistas pedimos a partir dos 40 anos, né? A gente não deixa só a partir dos 50 anos, né? A maioria acaba pedindo a partir dos 40. Mas por que o Ministério da Saúde fez essa recomendação? Porque eles precisam pensar em uma política de saúde pública, né? Não é só assim a gente pensar no caso a caso, eles precisam realmente analisar o perfil de risco da população brasileira com todas as particularidades e todas as divergências que a gente tem, porque tem que lembrar que a gente vive num país continental, né? Que tem divergência de incidências entre as regiões, entre os estados, e ele precisa fazer uma diretriz única, baseado em tudo isso, né, em todos esses dados. E o que eles viram? Que a mamografia é um exame que não reduz mortalidade por câncer de mama, não tem dados robustos, né, que digam que ela reduz a mortalidade por câncer de mama entre os 40 e os 50 anos. Ela reduz morbidade, né, que é o diagnóstico mais precoce, a cirurgia ser uma cirurgia menos radical, né? Então, por isso que as sociedades recomendam a partir dos 40. Mas se a gente for analisar especificamente mortalidade por câncer de mama, que é um desfecho que tem impacto populacional, ela realmente não reduz. Entre os 40 e os 50 não tem redução de mortalidade por você indicar realizar mamografia. Além de que, entre os 40 e os 50, tem uma grande chance da gente precisar de um ultrassom complementar, porque a gente ainda tem mamas densas, pacientes com mamas densas, e você tem que complementar o exame ainda com um ultrassom. Por isso que existe essa grande divergência. Então, eu acho que a gente tem duas diretrizes aí que a gente pode seguir, né? Eu sempre digo assim que uma coisa, se a gente for fazer uma questão de prova, por exemplo, a gente tem a diretriz oficial do Ministério da Saúde, é essa que a gente precisa responder. Agora, se a gente for fazer uma prova de especialidade, aí a gente vai seguir a diretriz da sociedade. E na vida, eu acho que a gente que é médico tem esse julgamento crítico, né, para saber indicar aí conforme for, né, a sua percepção. Eu acho que isso é muito importante aí de cada um de nós. Eu vejo que na prática a maioria dos ginecologistas pede a partir dos 40. Eu, por exemplo, sou um que peço a partir dos 40 anos. Né? E você é mastologista também, suspeito, né? Exato. Mas eu não sou mastologista e também peço a partir dos 40, obviamente. Eu acho que eu acabo pedindo a partir dos 40 anos. Mas assim, também não está errado, né? Quem disser, não, eu vou pedir só a partir dos 50, porque a diretriz do Ministério tem uma bibliografia, na verdade, tem, né, aí uma diretriz brasileira oficial para se basear. E para a gente que cuida de pacientes individuais, a diminuição de morbidade pra gente também importa, né? Então Total. Não, e eu que vejo os resultados das cirurgias também, por mais que a gente tenha reconstrução simultânea, é completamente diferente Com você certeza. fazer uma cirurgia conservadora da mama, que conserva a mama dela, que conserva o complexo areolo mamilar, de uma cirurgia radical, né? Por mais que você tenha, né, preservação de pele, preservação de mamilo, é diferente. A radicalidade da cirurgia e o resultado são diferentes. É isso mesmo. E em relação àquela teoria de que algumas pessoas falam que a radiação produzida pela mamografia em si também oferece um risco de carcinogênese mamária. Existe alguma evidência científica em relação a isso? Isso procede? A gente deve se preocupar com essa radiação da mamografia? A gente via no passado muita gente falar sobre isso, né? Que a radiação da mamografia poderia ser nociva ao ponto de a radiação da mamografia ser uma possível causa, né, do câncer de mama. E a gente via que muitos profissionais às vezes deixavam de solicitar o exame justamente por medo da radiação emitida pela mamografia. E assim,
A gente sabe que a mamografia é um exame super simples, com uma dose muito baixa, né, de radiação. Se for comparar, por exemplo, né, com a radiação de uma tomografia, ela chega a ser praticamente desprezível, né, a radiação da mamografia. Então, não procede, né? Os estudos subsequentes mostraram que definitivamente não procede. A radiação da mamografia não vai ser a causa do câncer de mama, né? Bem pelo contrário, a mamografia é o que realmente vai salvar essa paciente, porque vai fazer o diagnóstico precoce, né? Vai identificar ali aquele tumor num estágio que ainda a gente consegue operar, num estágio que a gente ainda consegue tratar de uma forma satisfatória, né? Sem a gente ter aí uma progressão muito grande, né, da doença. Lembrando que é o tumor mais comum na mulher, né, Jada? Porque aí a gente tem que lembrar disso, porque às vezes as pessoas, eu fiz tanta mamografia na minha vida que uma hora eu achei um tumor, né? E na prática, ela felizmente fez a mamografia que provavelmente achou um tumor em fase mais inicial. Esse é o objetivo, né? Esse é o O objetivo da mamografia é exatamente esse, é achar o tumor numa fase inicial. Às vezes o pessoal diz, eu não quero fazer para não ficar achando. Não, mas o objetivo é esse, é a gente achar numa fase inicial e que o tratamento definitivamente vai ser muito mais tranquilo, né? Se você pega, por exemplo, um carcinoma ductal in situ, que ainda não é um carcinoma invasor, né, infiltrante, a paciente nem vai precisar fazer quimioterapia, né? Então, assim, ela vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma radioterapia, né? Pode usar um bloqueio hormonal, dependendo da imunistoquímica depois, mas, assim, ela não vai precisar fazer químio, né? E isso, nossa, olha só o que é muda o tudo. benefício, né? Muda tudo. E antigamente se fazia muito esvaziamento axilar, né, nas pacientes. Hoje a gente vê que isso mudou. Hoje a gente quase não faz esvaziamento axilar, na maioria dos casos, né? Mesmo que a gente tenha um linfonodo sentinela positivo. Eu queria entender o porquê disso. O porquê disso, Fabi, é que quando foi publicado um grande estudo, na verdade já estava se questionando isso, né, ali em meados dos anos 2000, né, 2010, 2011, foi publicado um grande estudo que foi encabeçado aí pela doutora Monica Morrow no Hospital Memorial de Nova York, e que é uma pessoa extremamente respeitada, né? Eu sempre digo que a mastologia, ela tinha o Dr. Veronese, né, que faleceu, foi a óbito, e atualmente uma das pessoas mais respeitadas no meio mastológico é a doutora Monica Morrow, e ela conduziu um brilhante estudo, né, que foi um ensaio clínico, que ela randomizou pacientes com axila positiva, linfonodo sentinela positivo, e aí ela dividiu. Metade foi feito o esvaziamento axilar tradicional, que a gente fazia, né, de praxe em todas as pacientes com linfonodo sentinela positivo, e a outra metade ela não esvaziou. Mesmo com sentinela positivo. E aí foi aquela coisa, né? Mas Meu como Deus! assim? Ficou doença! Né? E ela seguiu essas pacientes por uma média aí de 6 anos, né? E comparou, né? Que é o tempo, geralmente, que a gente acaba tendo, né? As recidivas. Essas pacientes, é importante dizer isso, né? Eram pacientes que fizeram cirurgias conservadoras, fizeram setorectomias, né? Não foi pacientes que fizeram mastectomia, todas elas era setorectomia, ou seja, todas elas fizeram radioterapia depois, né? Então, lembrando que cirurgia conservadora, né, é igual aí a radioterapia. E aí, acompanhando essas pacientes por 6 anos, ela viu que não houve diferença no tempo de sobrevida livre de doença, nem na sobrevida global. No grupo das pacientes que foram esvaziadas, né, que era o tratamento padrão tradicional, e nas pacientes que não foram esvaziadas. E aí, então, mas então quer dizer que o esvaziamento axilar, né, que a gente, para o mastologista, era aquela cirurgia que a gente mais tinha que ter um treinamento específico, né, porque é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia que pode deixar sequela na paciente, você pode pegar estruturas importantes, veia axilar, nervo de Bell, né, que é o nervo torácico longo, intercósteo braquial. Isso tudo, na verdade, então, a gente viu que o benefício que a gente achava que a gente estava trazendo para as pacientes não era tão benefício assim, né? Porque a própria radioterapia que vai ser feita depois, por campos tangenciais, acaba pegando a axila e acaba não tendo um efeito tão bom, né, no desfecho quanto o esvaziamento. Então, por isso que hoje a gente não faz mais esvaziamento axilar naquelas pacientes que vão ser submetidas a uma cirurgia conservadora da mama, que vão fazer radioterapia depois, né? Naquelas pacientes que têm tumores de até 5 centímetros de tamanho, né? Ou se também são pacientes que é a primeira intervenção
a cirurgia. Se a paciente, por exemplo, fez quimioterapia neoadjuvante, a regra não vale, porque essas pacientes não foram incluídas no estudo, né? Perfeito. Então, se ela fez, por exemplo, quimio-neo e deu sentinela positivo, essa paciente vai ter que fazer esvaziamento, porque ela não entra, né, como pacientes que entraram no estudo que a gente tem, né, aí dados para não fazer. Muito bom, seu Jader. Muito bom. Polemizamos? Polemizamos. Aprendemos? Também aprendemos. Eu aprendi bastante hoje com esse videocast aqui com o Jader, meu amigo. Tô muito feliz, tem coisas novas realmente aí. Eu acho que o pessoal que tá assistindo a gente também, ou que tá ouvindo a gente, também aprendeu bastante. Fica aqui minha gratidão mais uma vez. E a mastologia, eu acho que ela é muito dinâmica, né? Eu sempre digo que é uma das especialidades médicas que mais está sempre em movimento e sempre mudando, né? E sempre está tendo coisas novas aí, tanto na mastologia quanto nas áreas que são de interseção, né, com a mastologia, como a radioterapia, a oncologia, assim, cresceu absurdamente, né, aí nos últimos anos. Então é legal a gente poder estar sempre trazendo aí essas novidades. É isso aí. Muito bom. A gente espera que vocês tenham gostado também. E a gente espera que vocês continuem escutando a gente, gostando. E se quiserem contribuir conosco, estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Valeu, gente!